Olá, eu sou o professor Fernando Pitti e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de resolução do exercício. E nesse vídeo nós vamos tratar aqui sobre distribuição eletrônica, um assunto aí da química do primeiro ano do ensino médio. O enunciado fala o seguinte: considere as configurações eletrônicas nos níveis 3 e 4 dos átomos. Então aqui a gente tem 5 átomos, 1, 2, 3, 4, 5, né? E os últimos níveis aqui de distribuição eletrônica. E ele está pedindo qual deles representa um elemento químico que adquire a configuração de um gás nobre quando ele se transforma num cátion bivalente. Então, primeira coisa que nós precisamos entender aqui para poder iniciar a resolução do exercício. Nós precisamos dominar a distribuição eletrônica de Linus Pauling, nós precisamos entender e lembrar o que é um gás nobre, e precisamos também lembrar ali do que é um cátion, do que é um ânion, quando ele se torna um íon, né? Então, para começarmos, vamos lá para a tabela periódica. A tabela periódica está aqui. O que é um gás nobre? Um gás nobre são os elementos que estão aqui na coluna 8A. Hélio, neônio, argônio. E o que torna esse gás nobre um elemento diferente dos outros? A última camada de valência está completa. Uma vez que essa camada esteja completa, ele não tem tendência nem de perder nem de ganhar elétrons, e por isso ele se torna um elemento estável. Então, por isso que, por exemplo, na química, na metalurgia e tantas outras áreas, se utiliza o argônio como um gás inerte, chamado gás inerte, exatamente porque ele não vai reagir com os elementos no qual ele está em contato. Porque ele tem a última camada completa, então ele não tem tendência nem de ganhar nem de perder. Ele está estável, ele está completo, ok? Então é isso que o problema está pedindo, que ele se torne um cátion bivalente e assuma aí a configuração de um gás nobre, ou seja, um elemento estável. E para isso, a gente precisa lembrar que o gás nobre tem 8 elétrons na camada de valência. Qual é a camada de valência? Para isso, a gente vai ter que ir lá, então, vou trazer um simulador para a gente lembrar da camada de valência. Utilizar aqui um simulador do GeoGebra, no qual a gente tem, por exemplo, um átomo com 12 elétrons na camada de valência. Esse átomo com 12 elétrons na camada de valência, observem que a camada K, mais próxima do núcleo, já está completa, né, com os 2 elétrons. A camada L também, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência, ele está completa. E aqui, a camada M só tem 2 elétrons nessa camada. Então, nesse caso aqui, seria uma tendência dele ser um cátion bivalente, para se transformar num elemento que assuma a característica de um gás nobre, ele precisa perder este elétron aqui e esse elétron aqui. Então, ele viria aqui, por exemplo, ó, se ele perder 1, ficou com um elétron ainda. Se ele perder mais 1, pronto. Então, a última camada vai ser a camada estável, né, completa dele. Exatamente nesse sentido. Então, voltando aqui para o exercício, quando ele fala que tem que ser um cátion bivalente, significa que ele vai ser um elemento 2+. Ele vai perder 2 elétrons, cátion. Ele vai ficar positivo, ele vai ficar um íon positivo. Então vamos lá, vamos fazer a distribuição de Linus Pauling. Para facilitar, eu já deixei ela reservadinha aqui, para a gente ter ela bonita, né? Eu ia fazer na mão, mas fica mais bonitinho aqui se a gente trazer ela pronta. Primeiro que nós temos lá, ele termina num 3s1. Então, 3s1. Terminando em 3s1, vamos ver como é que fica? É isso aqui, ó. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se ele perder 2 elétrons, para ser um cátion positivo, bivalente, 2. Então, ele vai ter que perder 2 elétrons aqui, ó, menos 2. A configuração final dele vai ser 2p5, 2s2. 5 com 2, 7. 7 não está com a camada completa. Então, ele vai ficar, novamente, vai ficar com 7 elétrons na camada de valência. Então,
O primeiro não é. Vamos testar o segundo? 3S2, 3P4. 3S2, 3P4. Vamos apagar aqui o que a gente não vai usar mais. Ele vai terminar em 3P4. 3S2. 3S2. Está aqui. Aí ele veio para cá. Ó. 3P4. Ele tem quanto na camada de valência? Ó? Na camada M? Hoje ele tem 6. Se ele perder 2, ele vai ter que perder 2 para ficar positivo, né? Tem que tirar 2 elétrons. 6 mais, menos 2, 4. Novamente, ele não assume a característica de um gás nobre. Porque seria, se a gente voltar aqui no nosso simulador, como se ele tivesse isso aqui, 1, 2, aqui, AC demais. Aqui, 1, 2, 3, 4. Ele vai ficar desta maneira aqui. Este é o cátion bivalente, onde ele perdeu 2 elétrons, mas mesmo assim ele ficou com 4 elétrons na camada de valência. Então também não é esse daqui. Então também não é. Vamos riscar ele. O outro termina em 4S2. Vamos fazer a próxima distribuição para terminar em 4S2. Vamos apagar aqui o restante. Então 2P6, a gente parou aqui. Agora 3S2, 3P6 e terminou no 4S2. Então aqui o que eu fiz? Só para entender, ele tem aqui as camadas 3 e 4, né, os níveis 3 e 4, e eu fiz a distribuição anterior, né, só para a gente ter essa visão completa. Qual é a última camada de valência nesse átomo? É essa aqui. Está aqui ela. Ó. O último, a camada de valência, é o 4. Se ele perder 2, o que vai acontecer? Vai ficar 4S0, né? Todo número elevado a zero, não existe, então aqui ele vai perder. Pronto. Se ele perder 2 elétrons, se ele ceder 2 elétrons, ele vai fazer com que essa última camada deixe de existir. Pronto, não está mais aqui. Se não estar mais presente, o que vai sobrar? Ó, 3S2 com 3P6, 8 elétrons na camada de valência. Encontramos o nosso átomo que, quando tornar-se um cátion bivalente, vai assumir, né, a configuração de um gás nobre. Então, a resposta correta é a letra C. Está aqui. Ó. É esse daqui. Porque quando ele perder 2 elétrons, se tornar um cátion bivalente, ele vai perder esses 2 elétrons e vai ficar com esses daqui, 8 elétrons na camada de valência. Então, esse exercício exigia isso, que a gente lembre o que é um gás nobre, lembre o que é um cátion, que é um ânion, nesse caso é o cátion, né, o íon positivo, que bivalente, perdeu 2 elétrons. Pode ter exercícios em que ele pede para se tornar um ânion, que é um íon negativo, ou seja, ele ganha elétron. Lembra? Cátion, ele tem mais prótons do que elétrons, porque ele perdeu elétrons. E ânion, ele tem mais elétrons do que próton, porque ele ganhou elétrons. Toma cuidado com essas nomenclaturas, ok? Gostou do vídeo? Te ajudou? Ficou um vídeo um pouquinho mais longo, quase 9 minutos de vídeo, né? Mas eu entendo que precisa para a gente dar essa visão completa do exercício. E se te ajudou, já sabe, né? Nos ajude a distribuir esse conteúdo. Eu tenho o link prontinho aqui na descrição do vídeo, basta clicar no link e já vai abrir no seu WhatsApp o link do vídeo, né? E claro, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu like, deixe um comentário aqui também. Isso ajuda demais o canal e eu te agradeço por isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.